Olá, no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2016. Bem-vindo a você que acompanha a nossa programação da TV Poços. É sempre um motivo de grande satisfação ter a sua companhia, sua presença e participação também. As participações podem ser feitas através do telefone 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Hoje nós temos aqui a presença, que sempre engrandece o nosso conteúdo, das psicólogas, a Roberta Ecleide. Primeiramente apresento. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, obrigada pelo convite. Satisfação tê-la aqui com a gente, a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras, aqui em Poços de Caldas. E também da Carol Coutinho. Tudo bem, Carol? Bom dia, Fábio. Bom dia. Bem-vindo, grata aí pela presença. Também contamos com a colaboração de Jonathan Rosa, nosso jornalista de plantão aqui hoje. Tudo bem? Tudo bem, Zambrano? Bom dia a todos os telespectadores do Jornal do Sul de Minas. Vamos falar hoje com a presença ilustre dessas duas psicólogas, né, e membros também da Pitágoras. Vamos falar um pouco sobre luta antimanicomial, né, Zambrano? Uma luta muito importante, né? Muito importante. E aí a gente começa já falando desse assunto aí que ele puxou e que eu acho que é um bom tema, né? Afinal de contas, há uma luta aí de toda a classe, né? Buscando fazer uma frente, né? Uma batalha do bem aí no sentido de conseguir fazer com que as pessoas saiam dos manicômios, dos centros de internação e possam ter um convívio mais estreito com seus familiares, com os próximos. E tem aí a questão da indicação do ministro da Saúde em relação ao Dr. Valêncius Burki, que é o coordenador da saúde mental, de um departamento submetido dentro dessa hierarquia do Ministério da Saúde. E como é que está a luta? Continua, companheira? Continua. Continua, porque isso é uma discussão bastante difícil, porque, como da outra vez a gente falou, é preciso mudar a forma como a sociedade pensa. E isso é um processo milenar, né? Então, ainda pensamos na caixinha, a gente vai colocar lá e volta bom. E por causa disso, todo o sistema funciona em torno da mesma lógica, né? Então, a movimentação política, ela é um reflexo de como a sociedade pensa e não o inverso, né? Então, de alguma forma, a gente pode pensar que todo o movimento da sociedade está tendendo, né, a uma reflexão mais próxima da ideia manicomial. E, em função disso, aparece esse representante nesse momento. Então, a caixinha que você falou é uma instituição? Uma instituição ou algum sistema que seja da lógica asilar, né? Que eu ponho lá e deixo lá e depois eu tiro, né? Então, essa é uma ideia bastante complicada, né? Quando a gente pensa em termos de seres humanos que sobrevivem melhor, o que não significa que não tenha problemas, juntos. Esse acervo histórico da luta antimanicomial começou quando, Carol? A primeira Conferência Nacional de Saúde Mental é do início da década de 1980. Então, aí a gente começa a contar essa história a partir do início da década de 1980, com essa primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Não teve muito resultado? Oi? Não teve muito resultado naquela época? Foi só o início, as primeiras respirações? Teve bastante resultado. Veio junto com a ideia da redemocratização do país. Então, assim, na verdade, a luta antimanicomial, ela pegou carona no final da ditadura, com toda a discussão do fim da censura, né, essa discussão com relação aos direitos humanos, e aí a luta antimanicomial pegou carona que, na nessa verdade, história da redemocratização do país. E que a gente tem que lembrar que a discussão da reforma psiquiátrica no mundo começa na década de 50. Então, chega atrasado no Brasil em função da ditadura, né? Então, a ditadura é uma lógica asilar também, né? Quer dizer, que eu também vou colocar lá, eu vou me livrar, eu vou separar, eu vou desagregar, né? Então, quando eu falo da caixinha, eu estou falando de tudo isso que parte do princípio que é separando que constrói, né? Que é tirando do conflito que a gente vai resolver o conflito. Deixando, assim, esconde aquela pessoa que te incomoda, né? Que vai incomodar o seu mundinho cor-de-rosa, né? Que isso, então você vê, uma coisa começa na década de 50, chega ao Brasil e começa a ter um movimento na década de 80, né? Consegue fazer toda uma movimentação até chegar uma lei, né, no início dos anos 2000. Então, é um processo histórico, é lento, muito lento. O texto da Lei 2.216, que é a lei que protege, né, os usuários do Serviço de Saúde Mental, ela foi escrita em 87, junto ali com o movimento da Assembleia Constituinte, pegou carona nesse movimento, e ela só conseguiu ser aprovada em 2001.
Demorou esse tempo todo, né, o pessoal negociando, lutando, porque realmente não é interessante, ainda mais para um país tão conservador como o Brasil, conviver com as diferenças, né? Então, você começou o programa falando da importância de tirar do manicômio as pessoas que estão internadas. Agora, com a vinda desse ministro da Saúde e com a nomeação do Valêncios Wurst para a coordenação de saúde mental, é importante a gente pensar que precisa tomar cuidado para não começar a mandar as pessoas para a internação, ainda mais num momento de aumento, né, assim, assustador de usuários de álcool e outras drogas. De repente a própria sociedade está muito mais interessada em deixar todo mundo escondido, internado, né? Escamoteando o conflito, longe do convívio social, porque enquanto você não está vendo, não está te dando problema. Essas clínicas de recuperação, elas contam como manicômios? Ela tem essa mesma lógica, por melhor que seja? Porque assim, até ontem eu estava com uma psicóloga e ela possui uma clínica de reabilitação na região, onde ele estava falando que é como se fosse um hotel, né? E eu fui perguntar como é a reabilitação, como é feito todo esse processo e quanto custa todo esse processo, né? E agora, essas clínicas, elas entram, se encaixam nisso? Essas pessoas que vão para clínicas de reabilitação de álcool, de droga, consta como um manicômio? Não, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que demarcar aqui, assim, eu e a Carol fazemos parte da lógica da academia. Uhum. Então, nós somos debatedoras teóricas das coisas, né? Então, assim, a gente não é nosso propósito fazer nenhum tipo de apontamento se é ou se não é manicomial, mas é de uma lógica asilar. Uhum. Isso não significa que não tenha pessoas que se beneficiam do asilamento. Ah, sim. O problema é que se isso se transforma numa lógica de política pública, isso se instala para todos. E eu não preciso mais, enquanto técnico, me comprometer com avaliar um a um. Então, esse é que é o grande nó. Entendeu? Então, aí que a gente tem que começar a tomar cuidado. Então, seria manicômio aquele que coloca a pessoa com algum tipo de distúrbio mental, algum tipo de dificuldade numa instituição, e essa pessoa não recebe um tratamento individual, não está lá para se reabilitar, para o convívio social. Eu acho que esse é o problema. Na minha visão leiga, assim, o que eu observo aqui no início da história, principalmente onde ela falou, nesse movimento que você disse que começou em 50, 60, deu continuidade, o Brasil tomou vulto em 80, é que havia uma maneira indiscriminalizada, ou indiscriminada, boa, em relação, o cara fumava maconha, era internado, o cara tinha esquizofrenia, era internado junto, o outro tinha um problema de outra patologia mental, crianças eram internadas, e aí não há essa distinção entre um caso e outro, manda tudo para o asilo, manda tudo para a caixinha. É isso? Isso. E aí, quando a gente começa, quando a sociedade, enquanto grupo, o coletivo, não consegue legislar sobre as suas questões, né, espontaneamente, tá? Começa o Estado a tomar conta disso e legislar. E isso é muito sério. Porque nem sempre nunca o Estado vai conseguir legislar para cada um, mas sim para todos. Né? Então, no que legisla para todos, eu apago essa possibilidade de percepção do que é cada um. Tá? Ah, mas eu tenho uma instituição e que é legal. Tá bom. Eu não estou discutindo a sua instituição, estou discutindo o macro. Dentro do macro, a lógica asilar para os humanos não é boa. E se a gente for pensar no contexto da saúde coletiva, tem uma questão relacionada ao dinheiro mesmo, né? O financiamento desses programas. Porque, então, se você tem lá um profissional, sua amiga, que abriu uma comunidade terapêutica, que é um hotel, que tem uma equipe técnica muito bem estruturada, com médicos, psicólogos, né, nutricionista, fisioterapeuta, fono, enfermeiro, e aí isso custa um dinheiro. Isso é um processo passageiro, né? Um processo passageiro. E aí, se você tem grana para bancar esse tratamento, pode ser que seja muito legal. Como a Roberta disse, muitos usuários se beneficiam desse tipo de reabilitação. Se intoxicam, vamos dizer, né? Exatamente. Mas na hora que você pensa isso na lógica do SUS, da saúde pública, um Não, tratamento isso não caro, Não, quem é não que paga? Quem é que vai pagar essa conta?
Não existe. Né? Mas assim, a gente vê a luta começou na década de 80, persiste ainda hoje, todos os anos a gente vê, eu já fiz diversas matérias da luta antimanicomial na praça, então vem pessoas, pacientes do CAPS, pessoas que são assistidas no CAPS aqui, de Poços, de Andradas, de outras regiões, se encontram, às vezes ali na praça, no Parque José Afonso Junqueira, e fazem um evento onde toda a sociedade toma parte, né, desse tipo de problema, porque, graças a Deus, né, não atinge a todos, né, são patologias específicas, algumas famílias enfrentam esse tipo de situação, mas existe ainda manicômio? Um manicômio mesmo, um isolamento? Existe a lógica asilar, existe. Até dentro da própria casa, a gente vê casos que existe isso, e né? existe, preocupantemente, no estado de São Paulo, principalmente, um desmantelamento de leitos psiquiátricos para instalação de leitos para dependentes químicos. Então, isso é uma questão muito séria. Inclusive para internação de crianças e adolescentes. Por que isso é uma questão muito séria? É sério porque eu estou internando quem, dentro da lógica do SUS, a partir do quê? Entendeu? Teria porque a família está agoniada. Então, existe o CAPS-AD para isso? Existem os CAPs que fazem esse tipo de acompanhamento, né? Ah, mas é difícil, tem isso, tem aquilo. Então, gente, mas são relações humanas, é difícil mesmo. E nem sempre trabalhar com dinheiro público é uma coisa muito complicada. Né? Então, a gente fica, às vezes, né? Ah, porque não sei o que é vontade política, mas não é só isso. A montagem pública, ela é muito complexa. Ela envolve muitos atores, muitos personagens, muitas questões, né, de esferas muito variadas, né, de níveis muito variados, e que estoura lá na mãe desesperada, a família desesperada, não sei o que eu faço com esse filho esquizofrênico, drogado, sei lá que nome que a gente quiser dar, por favor, me dê uma solução. Aí eu tenho, por exemplo, né, igual a Itapira, né, instalaram 100 leitos para dependência química. Né? Então eu tenho lá uma vaga, levo fulano para lá. Baseado em quê? Mas quem é que vai cuidar da família do fulano? Porque fulano vai voltar. Porque hoje você não pode deixar uma pessoa internada como antigamente, 2 anos. Você não pode ficar pulando. Eu trabalhei em hospital psiquiátrico, que de 2 em 2 anos você ficava ligando, perguntando onde é que tem vaga. E aí a gente trocava pacientes. Isso não existe mais. Então, o máximo que você pode ficar são 60 dias. Então, 2 meses depois, esse cara volta para onde? De que forma? Então, por exemplo, é uma coisa que a gente discute muito quando a gente faz algum tipo de capacitação em clínicas para dependentes químicos. Então, tá bom. Então, a gente tem uma clínica lá em Pirassununga, Piracicaba. Vem paciente do Alto Jequitinhonha. Essa família vai ser acompanhada como? Como é que a gente vai conseguir mapear a situação social dele para ele poder voltar para onde? Se essa família aparecer lá uma vez por mês, é muito. Então, a gente vê um problema social muito maior. Muito maior. Muito maior. Mas então, maior, porque até uma abordagem que a gente fez da outra vez que elas estiveram aqui, Jonathan, é que existe esse trabalho, essa luta antimanicomial. Beleza. Então, logramos sucesso, êxito, né? Com a luta, não existe mais leito mantido pelo SUS em instituições asilares. Isso. Então, a gente tem que priorizar tratamentos ambulatoriais, porque as pessoas estão aí na rua, zumbizando na madrugada, tirando as coisas de dentro de casa, né? Uma situação realmente depreciativa para a própria pessoa, perdendo dignidade, um monte de coisa, mas a família junto naquela mesma barca furada. O problema é e faz o quê com esse povo? Né? Então, essa é a contradição da história. Existem dispositivos públicos preparados para isso, mas nenhum dispositivo público, Zambrano, vai conseguir avançar se a sociedade não sustenta, porque é a sociedade que legitima. Beleza. Né? Então é muito fácil a gente virar e falar assim, o SUS não presta, né? O SUS não funciona. Eu sempre falo, mas você aciona o SUS? Da forma, né, igual a gente viu toda a movimentação do carnaval, muito legal, muito interessante, no país todo, parará. Nós vamos gastar essa mesma energia para acionar o SUS. Não. Percebe? A sociedade não avaliza o SUS. Por isso que o SUS não funciona. A sociedade tem uma preguiça, eu acho, né? Vamos falar a verdade. Então, mas é porque é complexo. E isso é do humano. O humano tem dificuldade com coisas multifacetadas. Por isso que a luta é miúda. Meu pai falava isso constantemente, eu repito, constantemente para mim. É miudinho no seu mundinho, não é grande. É o que nós estamos fazendo aqui no nosso quintalzinho. Cada um no seu miudinho. Né? Então é uma costura difícil, laboriosa, leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15, né? Mas se você não começar logo, não vai acontecer nunca. E as pessoas esmorecem com facilidade. O trabalho da saúde mental, ele é territorial.
Então, assim, não adianta a gente acionar o CAPS. O CAPS tem lá uma equipe técnica muito boa, que está disposta, que está preparada para tratar os casos individualmente. Tá, mas a equipe da Unidade Básica de Saúde lá do bairro onde mora a família desse usuário precisa participar desse acompanhamento. O CRAS, enfim, é uma rede, né, de serviços. De micromundos. De micromundos e que não está só envolvido ali com o CAPS ou com a coordenação de saúde mental. São muitas coisas envolvidas e isso dá trabalho. Dá muito mais trabalho do que pegar uma pessoa internada numa comunidade terapêutica e deixar lá quietinha. Dá muito mais trabalho. Levar, buscar todo dia, acompanhar. É o que vocês falam, estamos juntos, né? Tem que estar junto para conseguir, né? Depois a gente fala disso aí melhor. Então a gente vai para um breve intervalo. Se você quiser participar, emitir a sua opinião ou ainda fazer uma pergunta, aproveitar aqui a presença das duas profissionais. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas também está à sua disposição. Voltaremos já já. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterli, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova. Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom! Venha conhecer! Não perca o feirão de acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 10,99 o metro quadrado. Torneiras para cozinha e banheiro a partir de R$ 19,99. Pia de aço inox Frank, apenas R$ 139,90. Bacia com caixa acoplada e casa, só R$ 179,99. Churrasqueira pré-montada, apenas R$ 449,00. Preço à vista, parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcart. Carneiro Casa e Construção.
quero fazer da minha própria empresa um modelo de negócio. Eu quero iniciar uma startup. Eu quero um trabalho que ofereça oportunidades no exterior. Eu quero desenvolver projetos que conquistem prêmios internacionais. Pós-graduação PUC Minas em Poços de Caldas, para quem sabe aonde quer chegar. Cursos de especialização e master. Inscrições até 20 de fevereiro pelo pos.pucpcaldas.br. PUC Minas, conhecimento que transforma. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje recebendo aqui Roberta Ecleide, também Carol Coutinho, professoras da Faculdade Pitágoras aqui em Poços de Caldas. E estamos falando aqui a respeito do movimento antimanicomial. Começamos no primeiro bloco, aí no final dele a gente conectou ali na dependência química, e agora eu quero puxar outras duas pontas. Eu sei que a Roberta tem uma fala positiva nesse sentido, entre conectar a questão de educação, de base, de criança, formação do adulto, ser humano, saindo ali do ninho, com a questão do consumismo e a geração de novos dependentes químicos. Pode então, tudo falar... isso você quer, assim, em 5 minutos? Por favor. Então... pode ser 4, pedindo. Tá bom. Toda movimentação social, né, isso que a gente está falando do respaldo coletivo, ela é tramada miudinhamente, né? Dia a dia. Tudo que é muito miúdo, a gente não vê. Né? A gente não percebe aquilo que é serviço de base. Né? Então, se a sua faxineira limpa a sua casa todo dia, você não vê. Mas se ela não limpa, você vê. Né? Então, a gente só percebe as questões básicas da sociedade quando elas falham. Né? Mas isso não significa que a gente conhece como é que elas dão certo. Então, infelizmente, não existe um sistema adequado, melhor, mais perfeito. Muito antes, pelo contrário, na maioria das vezes a gente só tem a solução menos pior, né? Então, isso é muito difícil, porque a utopia, ela é vendida para a gente 24 horas via mídia, celular, Facebook, né? Quantas pessoas a gente conhece que são infelizes, né, de carteirinha, e aí posta lá a foto em Cancún, né? E, nossa, fulano está feliz, né? Então, é muito difícil esse ideal de felicidade, que é o nosso maior bem de consumo. Então, eu preciso produzir pessoas que cheguem nesse patamar, né? Então, a gente já falou disso aqui em outros programas, o uso de substâncias sempre existiu. O ser humano gosta de brincar com as sensações. Nós temos um cérebro que se alimenta de sensações. Mas dependência química é um fenômeno de uma sociedade capitalista. Né? Porque isso é uma produção de consumo. Né? Então, eu vou consumir muito, a despeito de qualquer condição. A gente assiste isso 24 horas. Né? Então, como assim a pessoa vai consumir e vai se perder no consumo? Né? Da onde que ela não viu? Né? Mas, professor, assim, você acha que a droga ela é uma característica da sociedade capitalista? Por exemplo, assim... Não, a dependência química. A dependência química. Por exemplo, as aldeias indígenas que já utilizavam algum tipo de ervas medicinais ali, eles não se perdiam na dependência química? Mas usa com outro para quê? Outro objetivo. Usa com tem uma outro definição tipo de enteógeno, né, que é droga. uma planta sagrada. Então, para eles é uma questão coletiva. Então, assim, a dependência química, ela é uma característica do capitalismo. Isso me pegou também. Eu quero perguntar o seguinte: comunismo, socialismo, qualquer outra coisa. Não interessa, de certa forma. Tem iria haver a dependência química. Coreia do Norte tem problema, assim, China? Que a gente pega nessas coisas, a gente quer saber mais. Tem um autor importante, que chama Istvan Meszaros. É um marxista que faz uma discussão extremamente pertinente sobre o sociometabolismo do capital. Então, ele discute que mesmo o socialismo, na nossa época, de certa forma, serve a esse sociometabolismo. Então, nós não temos outra forma de troca que não seja um pedaço de papel com valor agregado no mundo inteiro. Nós não temos outra. Então, está todo mundo sob o signo do capital. Tá? Isso não significa, joga pedra, queima dinheiro, não é isso. Isso é uma lógica. Vamos parar de ficar demonizando as coisas. É uma lógica que tem suas vantagens, por exemplo. Um dos avessos do capitalismo é a democracia. A discussão democrática só é possível se eu quebrar a possibilidade de manutenção de uma classe social. Se eu puder ascender ou se eu puder descender. Então, isso é uma consequência importante, que é inegável que é boa.
Mas ela é difícil. A meritocracia que você fala, então ela tem um aspecto positivo. Sim, é difícil. Mas democracia não é alcançável para todos. Então, assim, eu acho assim, mas é humano, né? Por mais que a dependência química pode ser fruto dessa sociedade que a gente está, independente do sistema dele, eu acho assim, o erro do Brasil é não ser capitalista de verdade para outros aspectos da economia, porque o Brasil das empresas. É muito jovem. O Brasil está em cima do muro e o erro dele é esse. Por exemplo, o barril do petróleo baixou, mas a gasolina continua alta. Por quê? Porque o governo sustentou o preço da gasolina no passado para que ela não subisse e agora que está na hora de baixar não consegue. Mas acho que hoje é mais uma questão tributária. Então, mas pense, se a gente tivesse por exemplo, uma sociedade... agora, falando dessas patologias, porque nessas clínicas que fazem esses tratamentos, que só surgem também no mundo capitalista, não, as particulares. Não, também não. Não, também? Não. Elas cuidam também de outros tipos de patologias que, a meu ver, assim, no cérebro deve causar a mesma sensação nessas pessoas. Por exemplo, a pessoa que usa droga, ela tem um prazer. A pessoa que compra compulsivamente também tem, eu imagino que é o mesmo prazer. Então, mas seria aí, isso. Mas será que a pessoa que usa droga tem prazer? Porque a pessoa começa a usar droga numa determinada situação sem prazer. Ela vai usar droga para viver. Então, mas é Fábio, complicado a gente não essa sente seara. prazer só com coisa boa. Tudo bem. E aí? Então, mas é muito complicado entrar nessa seara, porque aí, para discutir patologias psíquicas, é preciso teorias de sustentação. E aí, são várias teorias de sustentação, de discussão, inclusive de classificação. Então, se a gente for entrar por aí, não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, assim, vamos pensar naquilo que dá para a gente manejar, e eu acho que interessa ao programa. Vamos pensar aqui, é preciso que a sociedade comece a se responsabilizar pelos problemas que ela produz. Né? Então, não é raro, por exemplo, né, falando da questão educativa, a gente vê uma criança difícil, né? Nossa, que menina insuportável, mas a gente, adulto, não se implica naquilo. Né? Ah, mas eu vou falar que não para a criança? Vai, fala que não mexa. Ah, mas aí a mãe dela não vai gostar. Ué, faz parte do pacote. Entendeu? Então, quanto que a gente, enquanto sociedade, se responsabiliza? Por que isso estoura hoje, numa crise política, que a gente fica de telespectador? Porque é como se não fosse problema nosso. E é problema nosso. Né? Vamos nos apropriar desse problema que está para além de fazer protestos que não viram nada. Porque vamos todo mundo sair para a rua? Vamos. Mas eu quero saber das pequenas corrupções. Né? Então, na hora que você passa uma compra no supermercado, né? E que por algum motivo a pessoa te cobra menos, você devolve o dinheiro, você volta lá? Ah, não, mexe com isso não. Eles têm muito dinheiro. As pequenas corrupções sustentam grandes corrupções. O que não passa na cabeça da sociedade é que, por exemplo, nesse caso, o dinheiro vai sair da pessoa do caixa, que vai dar quebra de caixa nela, e esse funcionário que ganha pouco vai ter que pagar. Agora, outra questão, que é o que você falou realmente, o problema é nosso, e isso eu tenho falado há muito tempo já em outras reuniões. O problema é nosso, Zambrano. Por exemplo, o filho do seu vizinho começa a utilizar droga, ele começa a entrar num ciclo de vício. Você fala, não, eu não vou falar para o vizinho, eu não vou conversar com ele, eu não vou informar que eu estou vendo o filho dele utilizar droga, de repente na porta da minha casa ou num canto, mas passa um tempo, o vício é tão grande que ele invade a sua casa, rouba as suas coisas e aí o problema passa a ser seu para poder alimentar esse vício e vira um transtorno muito maior ou começa a influenciar o seu filho. Então, assim, e o problema é da sociedade como um todo. Isso. E aí a gente chega num ponto. O que fazer, então, dentro dessa proposta que vocês nos trazem, voltando a esse tema original, que seja algo relevante dentro desse aspecto? O que a gente pode fazer no nosso mundinho, do miudinho, para a sociedade? Um bom conselho que você pode deixar nesse aspecto? Precisamos falar desse assunto, É isso que nós estamos fazendo. Falar abertamente desse assunto. Isso que nós estamos fazendo é o nosso miudinho isso aqui. Nos grupos em que isso se coloca. Pensar que muitas vezes a situação não é tão simples, nos informarmos para além do Google. Né? Quer dizer, há toda uma discussão importante que a relação entre drogas e crime não é uma relação direta. Né? Então, existem outros danos sociais importantes para isso. Né? E, fundamentalmente, cuidemos uns dos outros. E você, Carol, o que acrescenta nesse aspecto? Eu acho que, se a gente for pensar o papel do psicólogo, como é que a psicologia pode atuar nesse contexto, né, nessa lógica. O papel do psicólogo é extremamente complexo. Então, assim, o psicólogo ele pode trabalhar com prevenção de adoecimento psíquico, de sofrimento, pode trabalhar com promoção de saúde mental, mas se a partir do momento que o paciente ele passou para o lado de lá da linha
da sanidade e adoeceu por qualquer que seja o motivo, esquizofrenia, depressão, uso de droga, o psicólogo ele precisa estar preparado para trabalhar a reabilitação desse paciente e depois a inserção social. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. É isso que a Roberta fala, é todo mundo junto, ombro a ombro, todo dia, no miudinho, precisa envolver a sociedade, a professora, o padre, o dono da padaria, a mãe, o pai, a tia, o vizinho, todo mundo precisa estar junto, porque esse usuário ele precisa ser inserido na sociedade, ele fica, tá bom, ficou internado lá 6 meses, passou por um período de desintoxicação. A hora que ele sai da internação, ele volta para a mesma família que não está preparada para receber. Ele continua morando na mesma rua que a boca, né, o traficante é do lado da casa dele, a biqueira é pertinho. E aí ele vai conseguir emprego se o empregador dele souber que ele é usuário de droga, dependente químico. E assim por diante. E isso acontece, assim... eu acho que é complicado quando a gente pensa na atuação da sociedade, a gente não pode pensar só na psicopatologia, só na saúde mental, porque da mesma forma são tratadas as mulheres, os homossexuais, ex-presidiário, tá todo mundo no mesmo balaio de gente que não interessa para a sociedade. E vai ser todo mundo tratado com exclusão. Eu acho que, assim, no caso da saúde mental, o nosso problema é um pouquinho maior, porque o tabu com o dependente químico, esquizofrênico, ainda é maior, né? A gente já consegue abrir uma discussão com mais facilidade sobre, por exemplo, usuário de droga, mulheres, que mais? Homossexuais, transexuais, assim, é um assunto que a sociedade já está um pouco mais aberta para ouvir. Mas e o louco? O louco continua ainda num espaço de marginalização maior. Querendo descobrir o espaço dele mesmo, né? Muitas vezes. A gente vai falar mais, tem um bloco aí. E se você quiser participar, 3721-6955. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Estilo, elegância, sofisticação, bom gosto. Você só encontra aqui. Superlar Móveis. Tudo em 12 vezes nos cartões. Venha conhecer nosso showroom. Superlar Móveis, em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, número 25. Volta às aulas é mais divertido na Moda Escola Itapuã. Tênis colegial a partir de R$ 39,90. Mochiletes de vários personagens a partir de R$ 99,90. Cobrimos qualquer oferta anunciada. Itapuã Calçados, mais vantagem na volta às aulas. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso.
Sabe aquela oportunidade que você estava esperando para investir na construção ou para fazer uma reforma em casa? Aproveita porque ela chegou! Super ofertas Casa dos Pisos. Porcelanato polido 60 por 60 retificado extra R$ 39,99 o metro quadrado. Ponta de estoque. Porcelanato Delta 55 por 55 R$ 19,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume R$ 9,99 o metro quadrado. Mosaico de porcelanato esmaltado Delta 30 por 30 extra R$ 6,99 a placa. Não deixe para depois. Venha para a Casa dos Pisos. Filho, o que está acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. De volta com o Jornal do Sul de Minas. Hoje é sexta-feira, é dia de contarmos com a participação especial da nossa consultora em economia, a Maria José Escaciotti. Ela vem hoje nos falar a respeito da formulação de currículos para você, certamente, poder se inserir ou ainda voltar para o mercado de trabalho. Vamos assistir. Não deu certo, não foi hoje, mas talvez daqui a pouco a gente falhe ou na próxima edição. Enfim, faz parte também, né? Sim. Tá tudo certo. Então, dentro desse tá tudo certo aí, eu quero aproveitar a presença da Roberta, ela também é integrante do NEP, né? Isso. E vai começar um curso aí, recentemente, agora em fevereiro, daqui a alguns dias, no último final de semana, curso de psicanálise. O NEP, o seu nome Formação de completo psicanálise. é Núcleo de Estudo em Psicanálise e Educação, e o seu objetivo principal é a formação em psicanálise. Isso. Então, para ser psicanalista, isso é uma formação permanente, então, que às vezes dura a vida inteira, às vezes, né? Em mim durou a vida inteira, né? Tá durando. Tá durando, né? E que demanda estudo, né? E demanda a clínica e o processo pessoal. Então, a gente oferece um curso básico, digamos assim, que são 4 anos, uma vez ao mês, de fevereiro a dezembro. Começa uma nova turma agora, em fevereiro, 27 e 28, das 9 às 6 no sábado, das 9 à 1 no domingo, tá? E que fazem, que vêm pessoas de outros lugares, outros psicanalistas, e fazem essas aulas com os alunos, né? Que vão estudar Freud, e dentro de todas as psicanálises a gente escolhe a abordagem lacaniana, né, do Jacques Lacan. E esse ano a gente faz 10 anos. E aí, fazendo 10 anos, vamos ter várias comemorações. E a primeira delas é 7 de maio, com a vinda do psicanalista Renato Mezan. Muito legal, né? Isso. E quer já fazer uma pergunta? Aproveitar, então? Não, vamos continuar aí na psicanálise, vamos falar um pouco sobre isso daí. O que é esse curso? Assim, qual pessoa pode se inserir dentro desse Qualquer contexto? pessoa que tem interesse em como cuidar das pessoas, né? Não. Já que precisamos cuidar uns dos outros, a psicanálise é uma teoria que permite isso. Não necessariamente precisa ser um psicólogo, Não. alguém formado na área para participar desse curso. Precisa ter curso superior, né? Precisa ter um curso superior. Mas Tá. você pode começar o curso como estudante, né? E não necessariamente todo mundo que faz o curso quer ser psicanalista. Às vezes quer estudar psicanálise só. E esse curso tem uma duração Até para autoconhecimento, né? Quanto tempo, assim? O curso básico de 4 anos. Aham. Né? Olha que legal. Mas para ser avalizado pelo NEP é preciso continuar lá, né? Então a gente tem pessoas que estão lá há 9 anos. Que bacana. Em breve a Roberta volta, a Carol volta também, que grudei nelas, né? De vez em quando eu gosto muito Voltaremos. desses temas aí, são importantes, eu acho que
também me sinto inserido dentro desse contexto, em possibilitar trazê-las aqui, termos essa proximidade e falar a respeito desses assuntos que são importantes. Então, agradeço a sua vinda, Obrigada. a sua disponibilidade, Roberta. Carol também, Obrigada, agradeço Fábio. aí o empenho, né? A Carol está um pouco... A oportunidade de falar sobre isso é importantíssimo, né? Sim, é humildinho aqui. Um jeito da gente trabalhar é falando disso, né? E ter a oportunidade de vir aqui falar sobre isso é muito importante pra gente. Tamo junto nessa. Tamo junto. Beleza. Melhoras aí. Obrigada. Jonathan, grato pela sua colaboração também, tudo de bom. Agora todos estão convidados a saborear o Café Vila Monge. E eu também me despeço, desejando para você uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Segunda estaremos de volta. Até lá.